Olá, professor. Olá, colegas. Nós somos o grupo E, que é formado por mim, Jefferson, e pelo Ed Carlos. A gente vai falar no trabalho de hoje sobre as características dos radares na faixa das microondas. Aqui a gente tem alguns dos assuntos que a gente vai abordar na nossa apresentação. Bom, qual é a ideia aqui? A gente vai falar resumidamente sobre o desenvolvimento do sistema de radar na faixa de microondas, com seus conceitos e também algumas das suas aplicações. Vamos começar pelo resumo da história do radar. A gente pode colocar como ponto de partida o trabalho de Rudolf Hertz em 1880, onde ele mostrou que as ondas de rádio tinham um comportamento bem similar com as ondas de luz. Com isso, em 1904, o alemão Christian Rousmier criou o primeiro dispositivo de radar. Porém, por ter uma precisão bem ruim e quase não ter aplicação, não teve sucesso algum naquela época. Já em 1917, o sérvio Nikola Tesla aprimorou os conceitos, indicando qual seria a melhor faixa de frequência para o funcionamento de radar. Esse, inclusive, são as microondas. Bom, com certeza, o que impulsionou realmente o desenvolvimento dos radares foi a Segunda Guerra Mundial, pela necessidade de detectar aviões e navios inimigos distantes e sob baixas condições de visibilidade. Com isso, na década de 1930, vários criadores, vários cientistas, eles desenvolveram projetos paralelos e vários dispositivos de radar saíram quase que simultaneamente. Bom, existia uma corrida literalmente para a aplicação eficiente dos radares. Entre eles estavam Estados Unidos, Japão e outros países da Europa. Com isso, surgiram vários projetos simultâneos, como eu falei, e de longe, quem mais desenvolveu o radar foram os britânicos, que em poucos anos depois eles conseguiram inclusive criar dispositivos suficientemente pequenos para caber inclusive em aviões. O que é o radar propriamente dito? Bom, nada mais é do que um dispositivo capaz de detectar objetos distantes e inferir suas distâncias com boa precisão. O funcionamento desse radar ele tem um princípio eletrônico que opera de forma bem semelhante ao princípio da reflexão de ondas sonoras. O radar ele vai utilizar alguns pulsos eletromagnéticos. A energia de radiofrequência vai ser transmitida e refletida no objeto, e uma pequena parte dessa energia retorna ao radar. E vai ser o tempo que essa onda reflete e retorna que vai definir a distância desse objeto. Agora nós temos o diagrama de blocos para explicar isso aí. O ícone, o bloco transmissor, ele vem primeiro nessa sequência, depois é o duplexador, depois é o duplexador, né? O mostrado aí. Do duplexador ele vai passar a transmissão para a antena. Da antena ele vai emitir uma onda eletromagnética para o alvo, né? E nós temos agora a parte do caminho de recepção, né? O caminho de recepção vai ser o seguinte: ele vai ser composto pelo o sinal de eco em que o alvo transmite. Esse sinal de eco ele vai emitir também uma onda eletromagnética até o radar, ou seja, até a antena, né, do radar, e vai passar também pelo duplexador, né, e do duplexador ele vai passar para o receptor, e o receptor ele vai transmitir para o indicador. Falando um pouco desse diagrama de bloco, nós temos que o transmissor produz, né, os pulsos de energia de curta duração e alta potência de RF que são transmitidos no ar. O duplexador, que é esse próximo bloco aqui, ele vai alterar a antena entre o transmissor e o receptor para que
para que apenas uma antena seja usada. Por quê? Porque essa comutação é necessária pelo fato de que os pulsos de alta potência de transmissão destruiria o receptor, se fosse permitido que a energia entrasse no receptor, claro. O próximo bloco é o receptor. Esse receptor ele vai amplificar e vai demodular o sinal RF recebido e ele fornece o sinal devido na saída. E por fim, esse indicador aqui ele vai apresentar ao operador, quem está operando, né? Vai mostrar ao operador uma imagem gráfica contínua e facilmente compreensível da posição relativa dos alvos observados pelo radar. Vamos lá, nós temos o diagrama de bloco de funcionamento básico de um radar. O primeiro bloco aqui é o Waveform Generator. Ele é responsável por controlar a forma de onda para ser modulado e transmitido para o transmissor. Depois ele vem para o transmissor. O transmissor produz pulsos poderosos de forma de onda eletromagnética e os envia para a antena. Da antena ele vai passar para o receptor e do receptor ele vai passar para o computador / processador de sinais, que ele é responsável por executar cálculos matemáticos complexos do sinal modelado para extrair informações. Em seguida ele transmite isso para a tela, que é o Data Display. Lembrando que o Time Control ele é um bloco de tempo e controle que fornecerá as informações de tempo para sincronizar vários sinais a fim de controlar a operação de outros componentes de radar. Classificação dos radares. Alguns tipos de radares. Sistema de radar. A antena do radar ilumina o alvo com um sinal de microondas, que é então refletido e captado por um receptor. Radar pulsado. Os radares pulsados são aqueles onde o mecanismo de transmissão alterna entre intervalos de emissão e períodos de escuta. Cédula de resolução. A cédula de resolução radar corresponde a um volume em que um alvo é detectado, considerando que não poderemos distinguir a existência de mais de um alvo na mesma posição. Sistema de onda contínua. Estes radares emitem um sinal de rádio contínuo, não existindo assim a necessidade de tempos de escuta e de transmissão típico dos radares de impulso. Radar secundário. São aqueles que, em vez de lerem os sinais refletidos por objetos, leem sinais de respostas, emitidos por dispositivos chamados transponders, instalados nos veículos, aeronaves ou embarcações. Fundamentação teórica. O efeito Doppler. O efeito Doppler é uma característica encontrada nas ondas eletromagnéticas quando emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento com relação ao observador. O efeito Doppler surge sempre que há uma aproximação ou afastamento entre uma fonte de ondas mecânicas ou eletromagnéticas e um observador. Temos as fórmulas para o efeito Doppler. A primeira dela é a frequência angular de Doppler, que é ômega-s como sendo igual a 2 vezes π vezes fd, como sendo igual a derivada de φ sobre t, como sendo igual a 4 vezes π sobre lambda vezes a derivada de r sobre t, como sendo igual a 4 vezes π vezes vr sobre lambda. Temos a frequência de Doppler, que é fd, como sendo igual a 2 vezes vr sobre lambda. Isso vai ser igual a 2 vezes vr vezes f0 sobre c. E temos a frequência de eco aumentando a distância, que vai ser igual a frequência de eco como sendo igual a f0 menos fd e a frequência de eco do objeto quando está diminuindo a distância. Aí nós temos a frequência de eco como sendo igual a f0 mais fd. Aplicação do efeito Doppler. Radar de velocidade. O funcionamento do radar do tipo Doppler baseia-se nos deslocamentos dos móveis.
O aparelho emite uma onda eletromagnética de frequência F', contínua e constante. Se o corpo em movimento, por exemplo, um automóvel em questão, estivesse movimentando em direção à fonte, o receptor do radar identificará um aumento na frequência F'. A diferença entre as frequências emitidas F' e refletidas F' será traduzida pelo decodificador no radar como um valor de velocidade. E esse tipo de radar também funciona quando o móvel está se afastando. Agora nós temos a medida de distância. A distância entre a antena de um radar e um alvo pode ser determinada através da medida do intervalo de tempo entre a emissão e a detecção, ΔT, como a onda eletromagnética se desloca na velocidade da luz, c, e que o sinal faz o trajeto radar-alvo. Radar, temos a seguinte representação matemática. Então, c é o radar-alvo como sendo igual c, que é a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava, vezes a variação de tempo, dividido por 2. Então, essa é a fórmula. Independente da potência irradiada, o radar pulsado tem seu alcance mínimo e alcance máximo relacionados à largura do pulso, Tp, intervalo de repetição do pulso T0, descritos na seguinte expressão matemática. Então, nós temos R mínimo, que é o radar mínimo, que é o alcance mínimo, como sendo igual à velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava, vezes a largura do pulso Tp, dividido por 2. E também nós temos a próxima fórmula, que é o alcance máximo, né, do radar, como sendo igual a c, que é a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava, vezes a diferença entre T0, que é a repetição de pulso, e a largura de pulso Tp. Isso sendo dividido, tudo isso sendo dividido por 2. Radar de trânsito. Como já vimos, trata-se de uma das aplicações mais comuns do radar em nosso cotidiano, utilizada para controle de tráfego em diferentes versões. As chamadas armas de radar, aquelas que são empunhadas pelos policiais, emitem sinais de rádio para os carros. O tempo entre uma emissão e outra é constante, mas os reflexos não oferecem a mesma constância a menos que o veículo esteja parado. A diferença entre uma reflexão e outra representa o efeito Doppler. Radar de sensor de nível. Radar utilizado para fins industriais, responsável pelo controle do volume em determinado local ou objeto. Então, nós temos o transmissor, a saída, o sinal de saída aqui, o pulso transmitido, a onda guiada, o pulso refletido, esse tanque contendo o fluido do processo. Outra aplicação bastante interessante é esse radar detector de pessoas. Ele primeiramente foi utilizado por militares americanos e funciona basicamente assim. Você usa um radar através da parede e consegue detectar a posição da pessoa, ou seja, eles conseguiam inferir a localização do seu inimigo. Ele também é utilizado atualmente na segurança residencial, inclusive eu consegui encontrar alguns modelos na internet para comprar. E ele funciona de que forma? Você coloca algum tipo de alarme e se alguma pessoa chegar perto, a silhueta da pessoa chegar perto do local onde você quer proteger, ele solta um alarme. Outra aplicação que eu achei bem interessante também é o radar para ponto cego. Como é que funciona? Você vai colocar esse radar em alguns lugares do automóvel e se tiver algum veículo, alguma pessoa, alguma motocicleta no ponto cego do seu retrovisor, ele vai avisar para que você não faça nenhuma manobra perigosa. Agora eu vou falar de dois radares que são considerados os radares do futuro. São considerados os radares com maior potencial. Bom, o primeiro é o radar MMO. É um radar de entrada múltipla e saída múltipla. Ele tem um funcionamento muito parecido com os radares multistáticos. No entanto, em vez de distribuir os elementos de radar pela área de vigilância, as antenas são localizadas bem perto e têm uma melhor resolução espacial, resolução Doppler e resolução de faixa dinâmica. Ele tem esses múltiplos parâmetros de saída e por isso que ele tem esse nome. Ele é considerado uma das maiores promessas do radar. A gente também tem o radar SAR, que é um radar de abertura sintética.
Ele é usado para criar a imagem de um objeto como uma paisagem. Ele fornece uma resolução espacial bem mais fina do que é possível com radares de feixe, por exemplo. Eu vi uma matéria bem interessante que esses radares eles estão sendo estudados e eles vão ser utilizados para fazer o monitoramento da Amazônia, já que eles conseguem imagens bem mais precisas do que o que a gente tem atualmente. Chegamos ao fim do trabalho e com tudo que a gente viu, a gente pode concluir que o radar faz parte da nossa vida mesmo sem a gente perceber, já que ele possui inúmeras aplicações e seu desenvolvimento é de suma importância para o avanço de países e da sociedade como um todo. Valeu, galera, muito obrigado pela atenção e até a próxima.